Então, gente, bem-vindos ao primeiro aulão de estatística desse período. Meu nome é Jéssica, eu faço parte do GetESA. E lembrando que durante o aulão a gente vai mandar um formulário de feedback para vocês preencherem. É importante que vocês preencham para que a gente melhore cada vez mais os aulões. E o aulão vai ficar disponível no nosso canal do YouTube até um dia antes da prova, tá bom? Aí qualquer coisa vocês podem mandar aí no chat e eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Me falem se vocês estão vendo, por favor. Então, iniciando nessa matéria, a estatística ela pode ser definida como um conjunto de técnicas que envolvem a coleta de dados e a amostragem e o planejamento de experimentos. E ela pode ser feita por meio da estatística descritiva e também por meio da inferência estatística. A estatística descritiva consiste na organização, resumo e descrição dos dados, e ela faz isso por meio da retirada de uma parte da população que se chama amostra para se estudar os dados que a gente tem, né? Isso é feito para facilitar o estudo, para a gente não precisar estudar a população inteira, e essa amostra ela tem que ser representativa. Para a gente entender um pouquinho melhor, eu trouxe um exemplo bem tranquilo para a gente identificar a população em amostra. Tem alguém com o microfone não mutado? Pode mutar, por favor? Nesse exemplo fala assim, identifica a população em amostra. Foi feito na Itália um estudo com 33 mil crianças que buscava encontrar uma ligação entre a normalidade do ritmo cardíaco e a síndrome da morte súbita na infância. É para a gente identificar a população em amostra. Então, a população é o conjunto total de dados e a amostra é o pedacinho daquele conjunto que a gente vai estudar no exercício. Então, nesse caso, a população são cidadãos italianos e a amostra são as 33 mil crianças que fazem parte dessa população. E, além disso, tem essa questão da classificação das variáveis, né? Por exemplo, identificação do aluno é uma variável qualitativa ordinal, porque ela segue uma ordem. Sexo é uma variável qualitativa nominal, porque ela não tem uma ordem definida. Idade é uma variável quantitativa discreta, porque ela tem a ver com contagem, 1, 2, 3, assim sucessivamente. E a altura é uma variável quantitativa contínua, porque tem a ver com a mensuração, ou seja, medida de dados, né? E como é que a gente pode representar esses dados? Existem diversas representações gráficas, e para cada tipo de variável a gente usa uma representação existente. Como, por exemplo, variáveis qualitativas nominais, normalmente se utiliza gráfico de pizza, qualitativo ordinal ou quantitativo discreta, gráfico de barras, e histogramas são utilizados muitas vezes em variáveis quantitativas contínuas. Bom, alguns outros conceitos básicos importantes são variáveis, dados e frequência. Variável é aquilo que pode representar qualquer característica que varie de dado para dado. Dado é o próprio valor de estudo, né, que a gente quer, e frequência tem 3 tipos de frequências que a gente vai estudar, que é a absoluta, relativa e relativa acumulada. Aí eu vou mostrar no exercício como a gente calcula cada uma delas, porque eu acho que vai ficar mais fácil. Esse exercício, ele mostra os tipos de queixa de saúde, J, inflamação, F, fadiga, enfim, feitas por agricultores. Obtém as frequências e as frequências relativas das diversas categorias e desenha um histograma. Então, nesse tipo de exercício, normalmente, a gente indica que se faça uma tabela, como essa, por exemplo. Na primeira coluna, a gente enumerou os dados que a gente tinha, né? E agora a gente vai completar com cada tipo de frequência. A frequência absoluta é basicamente a gente contar quantas vezes apareceram os dados aqui.
Então, por exemplo, C, que é tosse, a gente vai contar quantas vezes apareceu tosse e a gente vai preencher a tabela e no total é a soma de tudo. A frequência relativa, a gente vai dividir o valor que a gente tem pelo total e vai multiplicar por 100 para sair em porcentagem. Então, por exemplo, dor nas costas, a gente vai fazer 7 dividido por 60 vezes 100 e assim sucessivamente. E a frequência relativa acumulada, a gente faz a mesma coisa que a anterior, só que as sucessivas, né, a gente soma a anterior. Então, por exemplo, na dor nas costas, a gente faz 7 dividido por 60 vezes 100. Na fadiga, a gente faz a fadiga mais a anterior dividido por 60 vezes 100. Aí é sempre a soma com a anterior dividido pelo total vezes 100 para sair em porcentagem. E aí o histograma fica mais ou menos assim. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Vou começar a compartilhar aqui para vocês. Isso, tá aparecendo certinho. Pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho sobre as medidas de tendência central, né? E aí, essa parte é bem tranquila, mais ou menos aquilo que a gente já tinha visto antes, né, no ensino médio e tudo. E aí a gente vai falar primeiramente média aritmética, né, sobre a mediana e sobre a moda. Aí, o que é o conceito, né, da média aritmética? É justamente pegar todos os valores, né, da amostra e dividir pelo número de valores. Então, a gente vai ter essa média observada. Quando a gente está falando aí de mediana, por isso que a gente fala, é uma orientação bem interessante, que é justamente no início já organizar os dados, desde o início. Por quê? Quando a gente estiver falando da mediana, a gente está falando do valor que está justamente no centro, quando o número de elementos é ímpar, né? Igual a gente está demonstrando. Porque se o número de elementos for par, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar os dois elementos, né, que estariam nas posições centrais, vai fazer a média entre eles, né, somar os valores e dividir por 2, que aí vai ser justamente o valor da mediana. Quando a gente está falando de moda, o conceito já é bem intuitivo, né, porque é justamente o conjunto de dados, dentro do conjunto de dados, o valor que vai aparecer com mais frequência, né? E aí esse conjunto de dados ele pode ser unimodal, né, quando apenas um valor se sobressai, ou bimodal, quando dois valores se sobressaem, multimodal, quando a gente tem dois ou mais valores, na verdade, e o amodal, quando todos os valores aparecem aí com a mesma frequência. E aí, só alguma observação, né? Se a gente tiver, por exemplo, um conjunto aí, a gente colocou aqui como exemplo 1, 2, 3 e 4, e aí considerando E e C constantes. O que vai acontecer nessas medidas de tendência, né? Na média, na mediana e na moda, né? Quando a gente está adicionando um valor, uma constante, a média, a mediana e a moda vai ser justamente somada àquele valor. Quando a gente está multiplicando, pega aquele valor, todos os elementos, né? Deixa eu só liberar aqui a solicitação um minuto. Se alguém tiver alguém mais com o e-mail do Guedes, puder só liberando as solicitações, por favor. Aí só retomando, né? Tendo o nosso conjunto e o E e C constantes. O que vai acontecer quando a gente adiciona algum valor dentro dessas medidas, né? Dentre a média, a mediana e a moda. Quando a gente adiciona algum valor, a média, a mediana e a moda são deslocadas, né? Então, o valor que a gente adicionou em cada um dos conjuntos, em cada um dos elementos do conjunto, vai ser somado também. Ele vai se refletir no valor da média. E também na mediana e na moda. Agora, quando eu pego o valor, né, de cada um desses elementos do conjunto e multiplico por uma constante C, a gente vai ver também que nos resultados dessas medidas de tendência central, os resultados também vão ser multiplicados por essa constante. Aí aqui a gente tem um exercício, né, que é bem interessante. Foram anotados, né, os níveis de colesterol em miligramas para 10 pacientes de uma clínica cardíaca. E as medidas se referem a pessoas de 40 a 60 anos.
E aí, dentro do exercício, está pedindo para calcular essas medidas de tendência central dessa amostragem. Então, a gente tem, né, os 10 pacientes e aqui os valores. E aí, o que a gente vai fazer aqui? Basicamente, é aplicar aquelas equações anteriores. Então, para a gente pegar e fazer o valor da média, a gente vai pegar cada um desses resultados aqui referentes ao colesterol, né, somar todos e dividir pelo número, que nesse caso aqui são 10. E aí é bem tranquilo, né, vocês fazendo essa equação, esse resultado, né, fazer esse somatório dividindo pelo número, vocês vão ter 167,5. Aí já para mediana e para moda, né, como o conjunto ele tem um número de amostras par, né, porque aqui a gente tem 10 elementos, o que a gente vai fazer no mediana? Pegar o 167 e o 170, que são esses dois aqui que estão na posição central, e dividir por 2, né? E aqui a gente tem a moda, que são os dois valores que mais se repetem, que é o 160, aqui a gente tem essas duas vezes, e aqui o 172. Aí, o que a gente vai falar um pouquinho agora? É justamente sobre a questão da simetria, né? Porque a simetria auxilia a gente aí na questão da interpretação dos dados, né? Antes, por exemplo, de aplicar algum teste estatístico, a gente fazendo uma visualização geral do gráfico, a gente já tem uma ideia do que está acontecendo ali, do que aplicar. É uma interpretação visual que nos auxilia bastante. E aí, o que a gente vai ter como definição, né? Um conjunto de dados, ele é dito simétrico aí, se os dados vão se distribuir igualmente ao redor da média, né? Quando a gente tem aqui uma distribuição de forma igual, como se tivesse um espelho ali, se refletisse, ou quando a sua média e a sua mediana são iguais, esses dois valores. E aí, aqui a gente tem uma observação bem interessante. Deixa eu só liberar mais uma vez. Aqui foi. A gente tem uma observação bem interessante, né? Que é quando o gráfico ele é parcialmente simétrico. Nem sempre a gente vai ter um que é exatamente simétrico, bonitinho. Mas a gente tem esses valores, por exemplo, aqui, esse gráfico, que ele é parcialmente simétrico. Ele, quando a gente observa de um lado e do outro, a gente verifica que eles têm características semelhantes. O valor aqui da média e da mediana também são bem próximos. Então, é bem interessante. Aqui, a gente tem um exemplo do assimétrico à direita, né? Geralmente, a gente chama de direita de positivo, né? E esquerda de negativo. E aí, é interessante, porque nesse gráfico assimétrico à direita, a gente verifica aqui que é como se tivesse uma cauda, tá vendo? E é uma coisa que facilita muito na visualização. A gente tem um outro exemplo também, que é o assimétrico à esquerda. Aqui, justamente os valores. E a gente verifica também que o valor da mediana é maior do que o valor da média. Aqui. Isso. Aí aqui tem duas observações, que é justamente quando as medidas de tendência central são semelhantes ou são iguais. Por exemplo, nesse caso, a gente tem, né, a nota da prova 1, da prova 2, da prova 3, a gente verifica que elas são muito próximas, tá vendo? No primeiro caso, o primeiro aluno tirou 60, 60, 60. Então, a média também é 60. No caso do aluno 2, a gente verifica um comportamento diferente, só que a média não reflete o que está acontecendo. E aqui, no caso do aluno 3, também não, porque na primeira prova ele não tirou nota nenhuma. E aí a gente tem na prova 2 e na prova 3 que ele tirou 90. Então, em alguns casos, a gente verifica que esses valores e essas medidas de tendência central não dão muitas informações sobre o que está acontecendo ao longo do processo. Então, nesse caso, elas não foram suficientes para descrever o comportamento, né, desse conjunto de dados. E aí, por isso que a gente tem, juntamente, né, com essas outras observações, a gente tem essas medidas de dispersão. E aí a gente fala um pouquinho sobre amplitude, variância, desvio padrão, o coeficiente de variação e os quartis. E aí, falando um pouquinho sobre a amplitude, esse conceito é bem tranquilo, né, que ele vai mostrar o espaçamento máximo do conjunto.
que é justamente eu pegar o valor máximo e subtrair do valor mínimo. Muito bom. Aqui. Isso. Aí aqui a gente tem um exemplo, né, que é justamente pegando os dados do exercício anterior, só para vocês identificarem visualmente como que ficaria. E aí aqui a gente pegou o valor máximo, né, e o valor mínimo. E aí é justamente o valor da amplitude, que aqui no caso seria o 167, né, que é o valor extremo, que a gente já ordenou os dados bonitinhos, né, igual a orientação do início, e o 160, que é o menor valor. Então aí a gente já consegue identificar qual que é a amplitude. Tá. Aí, falando um pouquinho sobre a variância, o que ela vai dizer para a gente? Ela vai justamente identificar o processo de variabilidade em torno da média, né? Aí, só olhando um pouquinho para a equação, o que a gente consegue identificar? A gente tem 1 dividido por n, né, que é o número de elementos do conjunto. Então, a gente está pegando cada elemento e subtraindo o valor da média. Então, a gente está verificando, olha, quão distante cada elemento está daquele valor médio que eu tenho. E aí, por que a gente está pegando e colocando ele ao quadrado? Justamente porque alguns valores podem ser menores do que o valor da média, e a gente não quer número negativo aqui. Então, o que a gente vai fazer? Elevar ao quadrado. Aí, uma observação importante, que eu já vou explicar depois da gente fazer o exercício, que é justamente sobre aquele quadrado ali. Vamos só calcular aqui do exercício anterior a variância, só para a gente solidificar a questão da equação, né? A gente sabe que o número de elementos é 10, a gente sabe que a média aqui a gente já tinha calculado, né, que é o 167,5. Então, o que a gente vai fazer? Pegar cada elemento do conjunto aqui e subtrair do valor médio, elevar ao quadrado, né? E aí, depois disso, depois que a gente fizer esse somatório, dividir pelo número de elementos. Quando a gente fizer essas equações, né, esses cálculos, a gente vai chegar em 34,25. E aí, é muito interessante, aquela observação que eu queria fazer é o seguinte, aqui a gente tem um valor elevado ao quadrado. Então, nem sempre fica simples fazer um processo de comparação, por isso que a gente tem as outras equações. Aí, o que a gente tem? A gente tem aqui o conceito de desvio padrão, né? Que ele tem o mesmo objetivo aí da variância que a gente explicou anteriormente, que é verificar a variabilidade em torno da média. Então, o que tem essa equação aqui? Só para a gente identificar. A gente teria aquela equação da variância e a gente tira a raiz quadrada. Então, aquela observação relacionada à unidade ao quadrado, nesse caso, não vai acontecer. E aqui uma observação sobre o desvio padrão é justamente que quanto mais próximo de zero, menor é essa dispersão dos dados. Aqui a gente tem um exemplo, né, para a gente calcular o desvio padrão, só para vocês identificarem. A gente já tinha calculado no exercício anterior qual que era o resultado da variância. Então, aí a gente vai pegar e tirar a raiz quadrada desse resultado. A unidade estava ao quadrado, né? Aí quando a gente passa a raiz aqui, a unidade vai ficar em miligramas. Tá. E aqui a gente tem uma outra observação que é justamente o coeficiente de variação, que ele vai relacionar a média dos dados e o desvio padrão, né? E ele vai permitir, como ele é adimensional, e ele é expresso em porcentagem, ele vai permitir que a gente compare outras variáveis diferentes. Então, aí só olhando para a equação aqui, né, o desvio padrão dividido pela média. Aí, vou só mostrar o exemplo para vocês. Aqui, a gente já tinha calculado o desvio padrão, né, 5,85, e o valor da média. Então, a gente tem aqui 3,49 como coeficiente de variação, né? Quanto menor essa variação, significa que mais homogêneo é esses dados. E aí a gente verifica que, por exemplo, que não está variando muito, né? A gente tem aqui 160 e o máximo é 177. Tá. Aí algumas observações, né? O que acontece quando eu estou considerando, né, um conjunto, aí o conjunto mesmo, daquele mesmo exemplo, só para a gente visualizar o que está acontecendo, com essas medidas de dispersão, quando eu adiciono alguma constante ou quando eu multiplico alguma constante em cada um daqueles elementos. Então,
Quando a gente está fazendo o processo de amplitude, lembra que a gente pegava o maior valor e subtraía o menor valor? Então, como a gente somou cada um dos valores aqui, ó, somando em cada um dos elementos uma constante, quando a gente fizer essa subtração, não vai ter diferença. Aí, só mostrando, voltando na equação da variância, para eu explicar para vocês. Cadê? Aqui. Como a gente vai fazer o mesmo processo, um menos o outro, menos o valor da média, como a gente somou uma constante em cada um dos elementos, e essa constante na média não vai fazer diferença, que a gente já verificou, o que vai acontecer aqui? A gente vai verificar que um menos o outro, esse valor que a gente embutiu, né, que a gente somou uma constante, ele já vai ser retirado aqui, porque na amplitude ele também não varia. Então, vai ser bem tranquilo. Em relação à variância também. A gente vai permanecer o mesmo valor. Só voltar pela equação. Voltar aqui no slide onde eu estava. Aqui. E a mesma coisa vai acontecer no desvio padrão, porque vocês lembram que o desvio padrão é justamente a raiz quadrada da variância? Então, é bem tranquilo em relação a isso. Vai permanecer da mesma forma. Agora, quando eu estou multiplicando, só liberar aqui um minuto para a Luísa entrar. Tá. Quando eu estou multiplicando por alguma constante, o que vai acontecer com a amplitude? Ela vai ser multiplicada por C, né? Porque se eu multipliquei em cada um dos elementos aqui, a gente também vai ter essa variação. Na variância, por que essa variação vai ser ao quadrado, né? Deixa eu só voltar na equação para eu explicar ela aqui. Aqui. Esse valor vai estar ao quadrado, por quê? Cada um dos elementos aqui eu multipliquei, né? Multipliquei por C nesse primeiro elemento aqui e multipliquei por C aqui também. Eu vou fazer essa subtração, só que eu tenho esse quadrado aqui da equação. Por isso que lá na hora que eu for verificar o que vai acontecer, eu vou colocar... Deixa eu voltar para vocês verem. Na variância, como eu tenho aquele quadrado, eu vou verificar que ao multiplicar por uma constante, ele passa um pouquinho demais. Ao multiplicar por uma constante, esse resultado da variância também vai ser multiplicado por essa constante, só que ao quadrado, por conta justamente da equação. Aí, quando a gente está analisando o desvio padrão e a gente verifica que ele tem relação com a variância, como eu tinha mostrado para vocês, só que ele é justamente a raiz, não é? Daquele valor da variância. Então, não vai ser C ao quadrado aqui, vai ser o C. E o coeficiente de variação, esse está mais próximo, é bem tranquilo. Por quê? A gente vai calcular o desvio padrão, né? E vai ter essa variação. Quando a gente divide pela média, a gente vai justamente simplificar o que está acontecendo aqui, essa constante C. Se eu multiplicar o desvio padrão aqui por C, né? E essa média por C, a gente vai simplificar o que está acontecendo aqui, esses dois valores. Então, o desvio padrão, ele não vai ter o coeficiente de variação, na verdade. Ele não vai ter nenhuma variação quando eu multiplicar por uma constante. Vou voltar aqui. Aí agora a gente começa as medidas de dispersão. Aí eu vou só parar o compartilhamento. Perfeito. Aí eu vou tentar apresentar agora. Deixa eu ver se eu acerto a guia. Todo mundo tá conseguindo ver certinho? Isso, tá começando a compartilhar. Perfeito, então. Vamos falar sobre as medidas de dispersão. A primeira delas são os quartis, que nada mais o nome é bem sugestivo, né? Um quartil é qualquer um dos três valores que divide um conjunto ordenado de dados em quatro partes iguais. Ou seja, o quartil é o que divide em 25% da nossa amostra, sendo que ela está de forma ordenada, né?
Aí, dessa forma, nós obtemos praticamente três quartis existentes. O primeiro quartil, que é o que divide 25%. O segundo quartil, que é 25 mais 25%, ou seja, 50%. Que vocês buscarem na sua memória, 50% da amostra ordenada, a divisão dela é igual a mediana. E temos o terceiro quartil, que é o valor onde se encontra 75% da nossa amostra ordenada. Aí, desta forma, nós temos uma pequena formulazinha, que é bem intuitiva, na verdade, para a gente se orientar na divisão dos quartis. Caso o valor de J seja o número total de elementos da amostra vezes a porcentagem, no caso do primeiro quartil, 25 sobre 100, ou simplesmente multiplicar por 0,25, ou 25%. Caso esse valor seja um valor inteiro, você deve fazer uma média entre esse valor e o valor posterior na ordenação, né? Dividido por 2, ou seja, fazer essa média. Vai ter um exemplo no próximo slide que vai facilitar um pouco essa visualização. Caso esse valor que se encontre não seja inteiro, basta utilizar o valor posterior da posição J encontrada. Aí, para facilitar a visualização, temos esse pequeno exemplo, onde nós temos uma amostra de número de parafusos ordenadas. Temos 10, né? 10 casinhos. Aí vamos encontrar o primeiro quartil dessa amostra. Ou seja, 10, que é o número total, vezes 25%, 25 sobre 100, temos 2,5. Ou seja, o valor não é um número inteiro. Basta a gente utilizar o valor de J mais 1. Se o valor de J é 2, ou seja, a gente pega X da posição 2 mais 1, é X na posição 3, que é 97 parafusos. E para encontrar o terceiro quartil, é o mesmo processo. Inclusive, aqui eu falo isso já faz uns 5 aulões, tem que alterar esse maior número inteiro que 25, tem que alterar isso. E eu sempre esqueço. E temos 7, ou seja, Q de 75% é igual a Q3 na posição X, 7 mais 1, conforme a gente viu aqui, né? Que é igual a 100 parafusos, que é o X 8, na posição 8. Agora, só que quando a gente está fazendo uma amostra, a gente tem uma medida, como que se fala? Uma medida de dispersão onde fica... deixa eu me corrigir. Temos uma região de observação atípica, de modo que para a gente avaliar quais valores estão dentro do esperado dentro da amostra, quais valores são tão discrepantes a ponto de a gente não ser, de certa forma, considerados. Dessa forma, a gente tem uma formulazinha para definir o valor mínimo atípico e o valor máximo atípico. Que basicamente é o valor mínimo, essa primeira parte, que é o primeiro quartil menos 1,5 da distância interquartil. O que é a distância interquartil? É a distância entre o primeiro quartil e o terceiro quartil, ou seja, onde está 25% e 75%. Aí a gente consegue o valor mínimo. E o valor máximo é o terceiro quartil mais 1,5 da distância interquartil. Aí, onde a gente aplica isso? Isso fica mais fácil visualizar quando a gente começa a utilizar a forma gráfica de box plot, onde a gente pode ver que esse limite superior citado, que é o terceiro quartil mais 1,5 da distância interquartil, a gente localiza por esse risquinho aqui em cima. Dentro do quadradinho do box plot, a parte de cima é a posição terceiro quartil, o risco do meio é a posição da mediana, e a parte inferior é onde a gente localiza o primeiro quartil, e o limite inferior é dado por essa fórmula, que é o primeiro quartil menos 1,5 da distância interquartil.
Aí, dessa forma, nós vamos partir para alguns exercícios. Primeiro exercício de forma geral, né? Depois a gente vai para exercícios ligados diretamente à mediana. A mediana não, aos quartis. Exercício número 1. Numa distribuição de frequências com classes e limites perfeitamente definidos e na qual a moda é reconhecível, a média aritmética e mediana e moda coincidem quando? Aí vamos raciocinar comigo. As frequências forem iguais. Letra B. As classes tiverem a mesma amplitude. Letra C. Houver pequena variabilidade. Ou letra D. A distribuição for simétrica. Ou letra E. Houver grande variabilidade. Já dando um spoiler, se a frequência for iguais de todas, mas a moda vai coincidir com a mediana. Eita, espero que hoje não estou num bom dia. Mas enfim. A hipótese dessa coisa for, por definição, é letra D, quando a distribuição for simétrica para todos os casos. Se alguém tiver uma dúvida, depois eu volto para explicar isso aqui melhor. Mas aí vamos para o exercício número 2. Se o desvio padrão de um conjunto de observações for zero, podemos concluir que, lembrando que o desvio padrão de uma amostra determina o grau de variabilidade entre as amostras. Ou seja, quando o desvio padrão é zero, não há variação entre as amostras. Logo, por definição, as observações têm que ter o mesmo valor. Aí é só procurar a alternativa que tem essa informação, que é a letra C. E vamos passar para o próximo exercício. Espera aí que eu perdi a barra. Aí agora é um exercíciozinho mais voltado para a área de quartis mesmo, de modo que temos essa amostra localizada aqui embaixo, então vamos ler o exercício. Obteve-se uma amostra aleatória simples de scores da classificação do crédito FICO, e esses scores ordenados estão listados a seguir. Encontre o resumo dos 5 números, lembrando que o resumo dos 5 números é o primeiro quartil, segundo quartil, terceiro quartil, distância interquartil, limite inferior e limite superior. Exatamente nessa ordem é o que se define o resumo de 5 números. Então, ou seja, sempre que aparecer escrito resumo de 5 números, sempre são esses valores. Primeiro, segundo, terceiro quartil, limite inferior, limite superior e distância interquartil. Na verdade, distância interquartil antes dos limites inferiores e superiores. Nessa ordenzinha. Verifique a existência ou não de valores atípicos e faça o box plot. Ou seja, valores atípicos são aqueles que estão ou acima do limite superior ou abaixo do limite inferior. Aí, aqui não tenho fazendo a conta, então eu recomendo que façam em casa esse exercício. Quem tiver, depois desse vídeo vai estar disponibilizado. Mas se a gente for fazer o cálculo do primeiro quartil, a gente vai utilizando a fórmula, né? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, nós temos 12 elementos. Ou seja, 12 vezes 25%. Eu vou fazer aqui rapidinho para vocês. Que é igual a 3. Ou seja, esse valor deu um número inteiro. E conforme aquele primeiro slide que eu apresentei, a gente vai fazer então uma média do x da posição 3 com x na posição posterior. Que vai ser a média entre 698 com 714. E esse valor dá 706. Aí esse é o primeiro quartil. O segundo quartil é a mediana, o valor que se encontra 50% da amostra. Então, basicamente, é fazer o mesmo processo que a gente vai encontrar
766, que é a média entre 753 e 779. Aí, para o terceiro quartil, repete o processo. Aí a resposta já dando vai ser de 810, que é a média entre 802 e 818. Aí, dessa forma, tendo o terceiro quartil e o primeiro quartil, a gente conta a distância entre quartil, de 100, que é um valor igual a 104. E nisso, para finalizar o resumo de 5 números, nós encontramos o limite superior e inferior de 966 e 555. Ou seja, todos os valores que a gente tem dentro da nossa amostra estão dentro desse intervalo de valores. Ou seja, não há nenhum valor atípico. Ou seja, terminamos esse exercício. Então vamos para um próximo exercício que ele é muito mais visual e, por bem ou por mal, ele é mais intuitivo do que propriamente de cálculo. Então, dessa forma, a gente tem que descobrir o histograma abaixo corresponde a qual dos boxplots apresentados. Aí, como a gente pode ver, a gente tem uma amostra que ela é bem simétrica, né, em torno da mediana. E nós temos os maiores valores, as maiores frequências localizados na parte central. Ou seja, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a distância entre o primeiro e o terceiro quartil vão ser pequenas, porque porque as frequências são mais altas dentro, próximas da mediana, ou seja, a distância entre quartil vai ser uma distância pequena. Dessa forma, a gente já consegue eliminar a letra C e a letra F. Aí, da mesma forma, como eu disse anteriormente, essa amostra, esse histograma, ele é simétrico em torno da mediana. Dessa forma, os limites superiores e inferiores vão ter uma distância igual da mediana. Logo, tanto a letra A quanto a letra D também não poderão ser. Ou seja, só nos resta a letra B. Aí nós temos um outro exercício que é exatamente o mesmo raciocínio, só que agora como que se fala? Só que agora é o inverso. As frequências estão mais para as beiradas, ou seja, estão mais longe, as frequências maiores estão mais longe da mediana, ou seja, o que aumenta a distância entre quartil, ou seja, a gente já descarta a letra B, como a gente viu anteriormente, que representa aquele outro histograma. Porém, o nosso histograma ainda tem uma característica de ter uma certa simetria. Dessa forma, as distâncias entre os limites inferiores e limites superiores vão ter uma distância igual para a mediana. Ou seja, tanto a letra A quanto a letra D continuam não sendo suficientes para representar a nossa amostra. E se a gente for ver também, nem a letra E. Por mais que eu, pessoalmente, acredito que esse exercício tem um certo problema na hora de fazer os desenhos, eu acho que, de qualquer forma, eles são meio assimétricos, tudo meio coisa, a gente vê que A é o limite inferior, o limite superior, ele não representa ele está muito maior do que o limite inferior, ou seja, eles não estão simétricos, igual está na letra C. Logo, a gente fica com a letra C mesmo, nesse caso. Aí, deixa eu passar aqui. Então, aí, fazendo um resumão do que a gente viu hoje, quais são as variáveis qualitativas e variáveis quantitativas. As variáveis qualitativas podem ser nominais ou ordinais, sendo que a nominal representa qualidades que não seguem uma ordem específica,
E o ordinal representa a qualidade que segue uma determinada ordem. E as variáveis quantitativas podem ser discretas ou contínuas, sendo que as discretas formam um conjunto finito ou inumerável de números e resultam normalmente de contagem. E as contínuas pertencem a um intervalo de números reais que resulta a mensuração. Dessa forma a gente termina o aulão aqui. Aí qualquer dúvida a gente está aberto, então pode perguntar pelo chat, ou pode abrir o microfone ou mandar um comentário pelo chat. Lembrando que para não esquecerem de preencher o formulário de feedback. E esse aulão vai ficar disponível na nossa plataforma, no nosso canal do YouTube até a data da prova. Oi, Igor, só o vídeo vai ficar disponibilizado, o slide não vai não, tá bom? Obrigada a vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar para a gente nas nossas redes sociais e a gente vai colocar o vídeo lá no YouTube, tá bom? Muito obrigada. Tchau, gente. Boa prova e boa tarde. Tchauzinho. Todo mundo vai arrasar nessa prova que eu tô sabendo. Boa sorte aí, pessoas.